Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo, o Consolador. Assim que eu terminar a leitura do Evangelho, eu vou fazer uma análise da carta do Senhor Francisco para os filhos. Foi uma carta entregue e lida no encontro no Abacateiro, no encontro de Natal. Então vamos começar com uma prece, agradecendo aos benfeitores espirituais, pedindo a proteção divina, a proteção dos mensageiros de Deus, para que toque no coração de cada filho, de cada irmão, de cada pessoa que assistir esse vídeo, para que possa refletir com as lições do Evangelho, refletindo a cada dia sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa evolução terrena. Amado Mestre Jesus, tu disseste que quando houveste 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, você estaria presente. É com esta fé, com esta confiança que estamos aqui para mais um dia de Evangelho no Lar, da minha casa para o seu lar. E que assim seja. Então não deixe, meus irmãos, de colocar um copo com água para que você possa energizar, para que a água possa fluidificar, para que os fluidos benéficos possam penetrar essa água e você tomar o final do nosso Evangelho. Capítulo 6, o Cristo, o Consolador. O advento do Espírito de verdade. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas, revela a doutrina divina como ceifeiro. Juntei os feixes, o bem espalhado, em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma reflexão profunda. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Se apegue na fé, no Mestre Jesus, em Deus, em Nossa Senhora, o santo da sua devoção. Se você não é espírita, não tem problema nenhum. Faça suas novenas, vá à igreja, vá ao santuário, vá ao templo, mas peça a Jesus paz, esperança, prosperidade para esse ano novo. Emmanuel diz o seguinte, que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a realize na condição do esperado reino de Deus. Para que a terra realize na condição do esperado reino de Deus. Então aqui nós estamos tentando de todas as maneiras essa conexão com os mensageiros de Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com todos aqueles espíritos de luz que carregamos desde o começo, desde quando nós aprendemos a rezar o Pai Nosso em nosso lar. Continuando a leitura do Evangelho, Jesus nos chama a atenção quando ele sinaliza: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver com o cedro. Então, acredite. Muitas vezes a pessoa diz assim: ah, Nancy, ora por mim. Eu também peço às pessoas para orar por mim. Ah, Nancy, ora por mim, porque eu estou precisando de pressa, estou precisando de ajuda, minha família, meu irmão, meu filho, meu pai, minha mãe. A gente ora sim. Mas não adianta eu orar por você e você está lá, digamos assim, numa festa. Não, quando você pedir prece para alguém, naquele dia você também tenta entrar em conexão com aquela prece que está sendo proferida diretamente para sua família. Para que ela seja mais abrangente, para que o efeito seja melhor, para que você sinta em seu coração as vibrações enviadas por aquela pessoa. Acreditai e amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Quais são as coisas reveladas? Muitas vezes eu ando atrás de
Revelações de quem eu fui no passado, do que acontece na minha família, do que meu pai foi, do que meu marido foi, do que meus filhos foram para mim no passado. Isso é um tormento para as pessoas que vivem constantemente em busca dessas revelações, como ele diz assim: acredite e ame, acredite em você, ore. Até o evangelho, bem no finalzinho do evangelho, tem as preces que você pode orar por você, pela sua família, você pode orar pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó. Então, por todas essas pessoas você pode orar. Então, nesse momento, é interessante lembrar que todas essas criaturas recebem aquilo que Deus permite que eles recebam. E nesse momento ele chama mais atenção dizendo o seguinte: não mistureis o joio ao bom grão. As utopias, ou seja, as mentiras, as ilusões com as verdades. Porque muitas vezes eu quero saber o que aconteceu na minha vida, na vida do meu pai, da minha mãe, de meus filhos, né? E através de uma ilusão, de uma mentira, vão estar me falando um monte de besteira. Então tem que ter cuidado com isso. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade. Por que ele falou isso? Gente, o mal por si se destrói. O bem que você fizer em toda parte vai ser seu advogado lá no mundo espiritual. Como escreveu tantas vezes André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier. Então, nós vamos lembrar o que aconteceu nesse tempo todo com o Evangelho. Jesus diz o seguinte: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se eu confio, se eu estou passando por uma dificuldade e eu confio em Jesus, confio em Deus, eu posso até começar amanhã a implantação do Evangelho no lar em minha casa. Mas de nada vai adiantar se eu não estabelecer um horário com a espiritualidade, um dia programado, para que eu possa estar ali confiante naquela mesa, aguardando a limpeza do meu lar com as boas vibrações, para que eu possa melhorar com a minha família. Então, eu tenho que fazer por onde receber tudo isso que eu desejo, que eu estou almejando. Sejamos fiéis a nós mesmos, confiando na bênção e na inspiração a Jesus, foi o que disse Dr. Bezerra de Menezes. Allan Kardec complementa quando ele diz: o Espiritismo realiza o que Jesus disse ao Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, aqui, esses homens que foram estudiosos no passado, como Allan Kardec, né, que juntou todo esse estudo que ele fez das obras basilares do Espiritismo para mais tarde publicar, nós vamos lembrar que o espírita mesmo, ele precisa de estudo, de autoconhecimento, ele precisa compreender o que acontece do outro lado da vida. Não adianta você ser um espírita se você não estuda, se você não busca esse conhecimento do outro lado, porque as cartas, elas nos revelam o que acontece do outro lado da vida. E Jesus chama a nossa atenção por meio dessa leitura, quando ele diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas. Um espírito resignado, nós vamos lembrar de Jerônimo Mendonça, que passou mais de 30 anos deitado, tetraplégico, cego, sem poder levar uma xícara de café na boca para sentir um sabor diferente. Mas como espírito resignado, ele determinou, junto com o seu mentor espiritual, com as pessoas que o acolheram, com as pessoas que cuidavam dele, a aguentar firme até o último minuto da sua vida na Terra, aguentando em cima de uma cama, sem poder virar de lado.
Então, às vezes, qualquer coisinha, às vezes a gente corta o dedo, a gente xinga, a gente chora, passa tudo aquilo, joga a culpa nas pessoas, né? Não, mas o que ele está falando aqui? Venho dizer que eleve sua resignação à altura de suas provas. Eu mesma pedi para passar por essa dificuldade. Agora eu estou brigando com Deus. Por quê? Porque eu estou passando por dificuldade e eu não entendo que eu tenho que parar o meu trabalho. Isso acontece muito. Aqui ele continua. Que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Às vezes você chora, se lamenta, com tantos problemas na sua vida, mas no momento que você deita, no momento que o seu espírito se desprende do corpo, a própria espiritualidade vai te ajudar, vai fortalecer a sua fé do outro lado da vida, vai tratar de você, vai esclarecer, vai levar você para uma sala de oração, vai levar você para uma enfermaria, vai levar você para um hospital, vai levar você para reencontrar os seus entes queridos e quando amanhecer o dia você vai amanhecer bem melhor. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Veja bem, enquanto você está lá sendo tratada, tem um jardineiro aqui preparando a terra, adubando, molhando, regando todos os dias para que essa semente venha florescer para você entender todo esse amor recebido durante esse tempo. Então, nós vamos lembrar que todos nós passamos pelas mesmas dificuldades aqui na Terra. Às vezes você muda de casa, de país, muda de roupa, muda a cor do cabelo, muda a cor da roupa, mas a dificuldade, se você tiver de passar, não adianta você mudar. Se você não mudar seus pensamentos, suas atitudes, o seu comportamento. Então, tudo isso é importante. Quando ele diz aqui, eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos e que assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro de vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da aprovação humana. Então, no momento que eu estudo o evangelho, eu vou entender por que eu sofro, né? Por que eu estou convivendo com essa família, por que eu construí essa família, por que esses filhos não me obedecem, por que meu esposo, de vez em quando, é muito ríspido comigo, né? Por que ele me maltrata, por que ele não transmite palavras doces, palavras amorosas, e que eu também não faço mesmo. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que Jesus é amigo de todas as horas. Basta proferir uma oração para conversar com Jesus, para pedir forças e acalmar o seu coração, porque Ele nunca nos abandona. Ele está sempre do nosso lado. Jesus nos abençoa, nos livra dos perigos. Às vezes você sai de casa para o trabalho e lá na frente tem aquele congestionamento. É claro que a gente hoje tem os dispositivos que até sinalizam onde o trânsito está bom, onde o trânsito está congestionado. Mas às vezes tem aquele local que você, não, vou passar por aqui, né? Mas por quê? Naquele outro local foi um livramento, que naquele momento que você saiu de casa, você sentiu aquela intuição, não vá por esse caminho, porque esse caminho muitas vezes não era bom para você. E quando chega no trabalho, você vai olhar lá nos dispositivos a quantidade de informações negativas por aquele local que você sempre passava. Então é Jesus guiando você ao bom caminho, livrando você dessas dificuldades, desses obstáculos, e que a gente não percebe durante o dia. A gente só percebe quando algo de ruim acontece. Às vezes você está querendo que aconteça uma promoção no trabalho e ela não aconteceu em 2023. 2024 começou, já estou trabalhando e meu chefe não me chamou para ocupar aquela vaga. Paciência, que se ela tiver de ser sua, ela vai ser. Então, nesse momento, para encerrar a nossa prece, o nosso evangelho de hoje, vamos refletir com a mensagem de Emmanuel quando ele diz: a oração ilumina o trabalho e a oração é como um livro de luz na vida espiritualizada.
esse evangelho de hoje, meus irmãos, eu gostaria que vocês, ao ouvir aqui no nosso canal, lembrasse. Se você não tiver o livro físico, basta que você baixe aí gratuitamente no seu dispositivo e vá lá na leitura. Capítulo 6, o Cristo Consolador. E agora nós vamos agradecer a espiritualidade que está conosco nesse momento, nesse evangelho maravilhoso, para que vocês possam refletir em casa, ler a leitura completa, porque aqui a gente tira só alguns trechos para refletir com você. E eu vou fazer a análise de uma carta de um pai, o Sr. Francisco, que ele de vez em quando escreve para os filhos. Lembrando que o Sr. Francisco, no leito de morte, nos conta a sua sogra, aliás, sua nora. O filho dele estava com ele na sala, depois ele saiu e a nora ficou. E aí, naquele momento, ela percebeu que estava chegando a hora dele partir. Aí ela só conversou com ele e disse, olha, eu queria que você me desse um sinal. Você me desse um sinal de que realmente, de fato, você está se desprendendo aqui da terra. Que você está partindo em paz. E quando foi à noite, foi numa época que eu fazia live, praticamente quase todos os dias, live do Evangelho, implantação do Evangelho no lar. Conversava muito com as pessoas aqui no meu canal, na internet, quase todos os dias, no YouTube. E lá eu estava lendo alguns recados, carta, alguma coisa assim. E o neto dele, o Gabriel, chegou e disse, avisa para meu pai que eu acabei de receber o vovô aqui. E eu não sabia que ele tinha desencarnado. E nesse abacateiro agora, né, os pais do Gabriel foram receber a carta dele e a mãe do Gabriel nos contou, né? Eu queria ter uma certeza que meu sogro estava partindo em paz. E naquele exato momento que eu cheguei em casa, o Gabriel manda um recado por você e você não sabia de nada. Nós não falamos nada para você. Aí ele nos conta. Mamãe, eu acabei de receber o vovô Francisco aqui e ele está bem, está descansando. Então, meus irmãos, essa é a prova maior, né, desse amor, da imortalidade da alma, que as cartas consolam, que os recados que vêm de lá para cá, ele vem endereçado para a família certa. Ele chega no momento oportuno. E se você está guardando uma carta, um recado do seu ente querido, continue em prece, continue em oração. Porque esse é o caminho para que eles encontrem a minha sintonia. E agora nós vamos, só um minutinho, tomar minha água fluidificada aqui, para melhorar a garganta, né? Para não forçar muito. Então, deixa eu procurar aqui a carta do Sr. Francisco, que eu li no abacateiro. Pessoal, lembrando que eu não leio a carta inteira, tá? Eu leio alguns trechos, né? Porque senão o vídeo fica muito longo e não dá para ler a carta inteira, porque a carta é longa, é uma narrativa, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu não escrevo uma cartinha pequena. Ela vem uma narrativa que o Espírito tem a oportunidade de contar toda a história dele do outro lado. E que bom que a gente tem condições de transmitir, né, essas narrativas, contar a história desses irmãos, né? Como eles estão, como eles chegaram, o que eles estão fazendo, né? E de lá para cá eles têm condições de enviar notícias para a sua família. Então vamos aproveitar. Carta de Natal do Papai Francisco para os filhos. Inicialmente ele diz que a paz do Mestre Jesus acompanhe os corações que deixei na terra. Queridos filhos e netos, que residem em meu coração e são amados imensamente pelo papai e vovô Francisco, e às vezes passo uma manhã inteira caminhando pelos jardins floridos, relembrando os bons tempos. Então veja bem. Veja que interessante, ele sauda os filhos e netos, diz que está no coração dele, continua guardadinho ali, cada um no seu cantinho, e que passa as manhãs pensando na família, observando como estão vivendo, caminhando num jardim florido. Veja bem. Relembrando os bons tempos. Durante esses momentos, colho flores, semeio novas sementes, e quando elas florescem, envio suas essências curativas para vocês. Também rego as plantas, converso com Deus e agradeço
pela vida em família. Gente, que riqueza de detalhe, que coisa mais linda isso que o seu Francisco traz para os filhos. Num outro trecho ele diz: apesar dos inúmeros desafios, esse amor eterno em meu coração de família permanecerá por toda a eternidade. No entanto, ainda temos a responsabilidade de lutar e ajudar aqueles que sofrem em leitos hospitalares. Por que ele falou isso? Porque ele está bem do outro lado. Ele já está ajudando muitas pessoas. Ele visita hospitais. Lá na colônia onde ele está, ele continua ajudando outras pessoas que chegam. Então ele se transforma naquele voluntário, naquele enfermeiro para acolher essas pessoas, porque ele também foi acolhido. Continuando, ele diz: meus filhos, essa saudade que sinto no peito, às vezes, me deixa incomodado, pois não posso resolver questões que apenas Deus é capaz de lidar com cada um de vocês. Meus filhos e netos, minha vontade seria de aliviar cada incômodo e dificuldade, mas infelizmente não posso. Então, do outro lado, ele está percebendo as dificuldades, né? Os problemas que cada um enfrenta aqui na Terra, mas ele não pode ajudar. Porém, ele traz esse conselho, digamos assim, sabe aquele conselho de pai que estava aqui na Terra: meu filho, anda pelo caminho certo, faça aquilo que eu sempre solicitei para você, incentivei você a fazer, que eram as coisas certas. E naquele momento, aquele pai saudoso diz: minha vontade seria de aliviar cada incômodo e dificuldade, mas infelizmente não posso. No entanto, fico contente em saber que vocês não se esqueceram deste velho pai que ama a todos sem distinção. Então, no momento de aflição, no momento de dificuldade de cada um, no momento que cada um passa por seus problemas, eles lembram do pai. E ele está lá. Eu estou percebendo que nesses momentos de aflição, vocês me chamam. Vocês buscam esse acolhimento, esse amparo desse pai velho que está aqui e continua do mesmo jeitinho, com os mesmos conselhos, através de uma carta. Continuando, ele diz: quando meu coração fica apertado, relembrando todas as dificuldades, não consigo conter as lágrimas. Mesmo com o rosto molhado de saudade, sinto uma leveza e felicidade ao escrever essa carta para a nossa família. Essa emoção faz parte do nosso reencontro, que muitos aqui não conseguem compreender. Por quê? São pessoas que estão em tratamento, são pessoas que não eram espíritas, são pessoas que não sabem que existe, né, esse mecanismo de lá para cá, porque ainda estão em processo de aprendizado, em processo de tratamento. E mais tarde eles vão ser levados para as colônias de refazimento, de estudo, vão assistir palestras, vão entender tudo isso que acontece, que é possível trazer de lá para cá todas essas informações através de um médium preparado, através de todos esses mecanismos que a gente passa aqui na Terra, no mundo espiritual é do mesmo modo, porém de uma forma diferente. Por quê? Porque é diferente? Porque lá eles não têm mais o corpo físico, a densidade é diferente, lá eles não caminham, eles levitam. Então, como ele diz, você vai visitar alguém, você não precisa mais bater na porta, né? Não precisa, porque ele ultrapassa a parede. Não precisa mais de chave. Quando menos espera, eles estão aqui do meu lado, né? Então, continuando, ele diz: nesse momento, recordo-me das idas e vindas ao hospital, dos últimos dias em que estive lá e de como sempre recebi a assistência dos bondosos irmãos, que oravam por vocês, meus filhos, e me ajudaram a fortalecer meus dias com fé. Então, todos oravam por ele, pela família, para suportar essa dor, para aguentar a dor do luto, que não é tão fácil, ela demora a passar, entendeu? Mas com essas cartas, alivia bastante, ajuda bastante a família a entender que está bem, que do outro lado da vida também tem algo a realizar, né? Do outro lado também ele está sendo tratado, acolhido, acompanhado, tanto que já está ajudando outras pessoas. No outro trecho ele diz: gostaria de compartilhar minha experiência de desligamento entre a matéria e o espírito.
algo que pode ser impactante para aqueles que não estão acostumados com esse tipo de situação. É claro que nem todo mundo estuda, nem todo mundo é espírita para entender, né, essa passagem, né, esse desprendimento que existe entre o corpo físico, o corpo espiritual e o perispírito, tá? É um processo intenso e difícil que requer desapego do corpo físico ao qual fomos gratos por tantos anos. No entanto, neste momento somos convidados a nos renovar e a nos desprender. Se aceitarmos esse convite, poderemos partir sem sentir nada, sem sofrimento. Mas se você ficar ligado à matéria, né? Tem pessoas que deixam muitos bens. Isso também interfere na evolução dele do outro lado e na aceitação de quem ficou. Os pertences, os bens, qualquer coisa que a pessoa deixou, né? Às vezes, tem muita gente que tem dificuldade de desprender dos bens, das roupas, dos sapatos, né? De tanta coisa que ele deixou. Aquilo, gente, é claro, você vai fazendo isso aos poucos, você não vai se desfazer disso de imediato. E para ilustrar aqui essa carta, eu fui convidada uma certa vez para ir na casa de uma amiga, né? E lá chegando, era uma chácara aqui bem próximo. Lá chegando, ela me levou numa casa, casarão bonito da fazenda, uma casa bonita e tudo. E quando eu entrei na sala, sabe aquela mesona bonita, né? De 12 lugares. Era uma mesa enorme, né? Tinha uns quadros bonitos na parede, uma mobília bem antiga, né? Uma madeira antiga, era madeira mesmo. E ela me convidou para entrar num corredor assim, tinha o quarto do casal, tinha o quarto de hóspede, tinha um banheiro. E quando eu entrei no quarto do casal, eu não sabia que era o quarto do casal, ela me levou lá e tal. Aí tinha um cabideiro, assim, cheio de chapéu, né? Cheio de chapéu. E aí eu vi aquele chapéu assim, eu falei, nossa, quanto chapéu bonito, chapéus bonitos mesmo. Falei, não, esse chapéu era do meu cunhado e ele faleceu e esse chapéu está do mesmo jeitinho que ele deixou. A minha irmã não deixa ninguém mexer. Eu também não falei nada, né? E ali ao redor do cabideiro, embaixo, assim, no chão, encostado na parede, tinha 3 botas de couro muito bonitas, né? Umas botas bonitas. Falei, também essas botas era dele e tal. Tinha gravata, tinha um paletó, tal. Tudo não podia mexer. E naquele corredor que dava acesso aos quartos, né? E ao banheiro, tinha uma peça, né? Uma peça assim grande, uma peça de madeira também, que era meio alta, né? Tava cheia de fotografias. Cheia de porta-retrato. Porta-retrato. Não tinha nem lugar de enfiar o dedo. Tudo era porta-retrato. E tinha muita foto dele, muita foto da família, de todo mundo. Ela falou: ninguém tira do lugar. É para deixar do mesmo jeitinho da última vez que ele esteve aqui, que foi, acho que foi um infarto fulminante, alguma coisa. E quando eu entrei no quarto, não fugindo da carta do seu Francisco, eu estou exemplificando aqui, né? Ilustrando com uma passagem que aconteceu. E aí ele chegou perto de mim e começou a conversar comigo. Pede para ela doar esses pertences devagarzinho, que está me fazendo mal. Eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo sair do quarto. Ele não conseguia sair daquele ambiente. Mas ela era evangélica, como é que eu ia falar? E a irmã dela que me levou lá já era mais espiritualizada e tal, espiritualista. Aí eu falei para ela, pô, seria interessante ela começar a se desfazer desses, né, desses pertences, porque ela não vai usar, né? O filho dela não mora aqui, mora no exterior. Talvez não queira usar, não sei. Deixe 1 ou 2 peças, tal, mas vai desprendendo devagarzinho, né? Então, naquele momento, eu senti a presença dele, ele conversou comigo. Nós fomos lá para fora, no jardim, ficamos embaixo de uma árvore bonita, sentamos, ficamos conversando ali, e a espiritualidade começou a fazer o trabalho lá, através da minha presença. A espiritualidade começou a fazer o trabalho naquele ambiente, né? A começar devagarzinho a tocar no coração dela esse trabalho, né? Que ele mesmo me levou lá, ele mesmo
conseguiu que a espiritualidade, né, ajudasse aquela família que ele precisava, até mesmo se desprender daquele ambiente. Então, se você está passando por essa experiência, né, observe essa história, né, uma história mini que eu contei aqui agora, para que você possa começar ainda hoje, né, esse desprendimento devagarzinho. A gente sabe que é difícil, não é fácil, tá? Continuando a carta do seu Francisco, ele diz o seguinte: conto minha história e a de outros que presenciei em situação semelhante. É difícil tanto para aqueles que partem quanto para aqueles que ficam, mas é necessário para que os laços sejam desfeitos aos poucos, sem dor ou sofrimento. Então ele está falando, né, que tanto ele como de outras pessoas que ele já conseguiu, né, presenciar e ajudar lá no mundo espiritual nesse desprendimento, ele fala, né, que tem muitas pessoas que passam pela dor, pelo sofrimento, porém ele não sofreu porque ele foi preparado para esse momento. E ao chegar ao mundo espiritual, assim que ele melhora, ele começa a ajudar outras pessoas nesse processo de desprendimento. Neste momento, lembro-me de uma gratidão infinita que guardo em meu coração por todos vocês e por tudo que recebi em vida, desses corações bondosos. Não posso deixar de mencionar meus netos, alguns dos quais já construíram suas próprias famílias. Peço a Jesus que cuide deles, assim como fui bem cuidado e respeitado. Então, aqui ele lembra também da família, dos cuidados que recebeu, da gratidão por todos aqueles que ele deixou e que também já construíram suas famílias, né? Aqui no meu humilde cantinho, descanso e reflito. Todos os dias faço minhas orações a Jesus, pedindo coragem, fé, confiança para enfrentar os imprevistos desta vida. E ocasionalmente sou permitido pelos meus irmãos a visitar vocês. Sempre deixo pelo caminho o perfume das flores que cultivo em nosso jardim, que está sempre florido. Então, veja bem, às vezes você está em casa, o que ele quis dizer? Né? Ele pede permissão, é a equipe espiritual, às vezes eles vêm visitar a família, e naquele momento ele traz as essências, né, das rosas que ele cultiva lá, e às vezes você está dentro de casa e sente aquele cheiro de rosas do nada. É a presença de um ente querido, tá, gente? Meu retorno foi previamente planejado por Deus e ocorreu no momento certo, sem nenhum tipo de resistência. Bastava uma enfermidade para que eu partisse, e foi exatamente o que aconteceu. Quando fui esclarecido sobre tudo isso, fiquei impaciente com tantas coisas que precisei rever em espírito. Por que ele ficou impaciente? Porque quando ele melhorou, ele teve que rever toda a trajetória dele aqui na Terra, o que ele fez, de bom, de ruim, a família que ele construiu, todos os passos dele percorrido foi mostrado na última existência no mundo espiritual, tá? Ele fala aqui também, é incrível assistir a minha história na tela da TV, como se fosse uma novela real, mas era a minha própria história, sem deixar nada para trás. Chegou a hora de escrever para agradecer aos meus filhos por tudo o que me proporcionaram. Sou imensamente grato pelo tempo, pelo esforço e pela generosidade de cada um deles. Então ele não esquece de agradecer tantos filhos e netos, amigos, todas as pessoas, ele não esquece de ninguém. Neste momento, passo um filme em minha mente para agradecer pelos cuidados recebidos, pelo amor doado e recebido por cada filho e neto. Sinto uma imensa alegria em poder compartilhar com todos a minha recuperação além da vida terrena. Independentemente de fazer o bem ou o mal, tudo fica gravado em nossa consciência e precisamos arcar com as consequências de nossas ações. Então, revendo tudo, vai observar que errou, né? São as manias, os rancores, as simpatias e as antipatias que trazemos de outras existências com aqueles que nos rodeiam. E esse fato está registrado nas lições do Evangelho, como acontece com cada família. Na terra ou no céu, as dificuldades nos acompanham durante o aprendizado conjunto. E aqui é bem interessante quando ele fala sobre o presente, né? Tomei coragem para buscar esse presente para todos, e não mencionarei nomes. Quem validará minhas palavras é o coração desses filhos que lutam para superar o vazio que o papai Francisco deixou ao atender ao chamado de Deus. O mais importante é que estou bem e muito feliz, mas não sei quando os escreverei novamente. Aí ele finaliza a carta dizendo o seguinte: como pai grato e saudoso, gostaria de compartilhar uma sugestão para as festividades no Natal. Neste momento de união e amor,
sugiro que reservemos um tempo para agradecer e expressar nossa gratidão, que possamos realizar orações e pedidos por saúde, paz e alegria para meus filhos, Evanaldo, Mateus e Douglas. Para os netos e os demais familiares, recebam meu abraço bem apertado de saudade. Que o espírito do Natal esteja sempre presente em nossos corações, enchendo-os de amor, gratidão e felicidade. Que a união familiar seja fortalecida e que cada momento juntos seja valorizado e lembrado com carinho. Com todo o meu amor e eterna saudade, Francisco. Então vocês perceberam quanto amor, quanta alegria, quanto aprendizado, quanta evolução tem nessa carta. Gostaria de agradecer a todos vocês que seguem o nosso canal. Deixe aqui, nos comentários para eu saber se vocês estão gostando desse novo formato, dessa análise da carta junto com o Evangelho. Gostaria de saber de vocês se vocês estão gostando das nossas lives, dos nossos vídeos. Curte, comente, compartilhe. Obrigado por nos encontrar, obrigado por nos seguir, obrigado por divulgar o nosso trabalho. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.